Vamos continuar. Então, outro ponto em que a hermenêutica vai ser utilizada é na classificação de antinomias, né? É na solução de antinomias. O que são antinomias, né? Antinomias, elas são pontos de encontro, né? Em que as normas jurídicas se chocam, né? Então há um problema de coerência do sistema jurídico. Vocês lembram que a gente viu que a técnica lógico-sistemática, ela procura uma interpretação do direito considerando aquela norma dentro de um sistema jurídico, e por que ela vai considerar dentro de um sistema jurídico? Porque presume-se que aquele sistema é harmônico, que aquele sistema ele tem uma lógica estrutural, né? E a antinomia vem justamente trazer aqui que toda regra no direito tem sua exceção, né? Então, a antinomia é quando há uma incoerência dentro das normas escritas, né? Ainda que esse sistema seja muito coerente, pode acontecer de uma norma contrariar a outra norma, trazer ali soluções distintas para o mesmo problema. Então, há uma contradição entre os elementos daquele sistema jurídico. As antinomias elas vão poder ser classificadas como próprias e impróprias. As antinomias próprias é quando uma norma jurídica proíbe uma conduta e outra norma jurídica permite ou faculta a mesma conduta. Então, gente, eu sei que parece às vezes um pouquinho absurdo esse conceito, mas existe. Então, vamos supor que o Código Civil preveja que não pode haver um contrato por vias remotas, que o contrato ele deve ser sempre feito de maneira física. E daí o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta as vendas feitas de maneira remota. Então, olha só, eu tenho o Código Civil que proíbe e eu tenho o Código de Defesa do Consumidor que regulamenta, ou seja, permite aquela situação. Aí eu teria uma antinomia própria. As antinomias próprias, elas são fáceis de serem verificadas, porque você vai ter duas leis ali, duas leis diferentes, que vão ali ser contrária, uma contrária à outra, né? Então ela é bem fácil de ser analisada. As antinomias impróprias são aquelas contradições que não há ali uma proibição e uma permissão explícita, né? Então é quando a gente tem um conflito de valores, finalidades, sentidos, terminologias, né? Termos dentro da previsão normativa. E são essas que são mais importantes ali para a hermenêutica. São essas que a gente vai aplicar um processo hermenêutico mais profundo, né? Então, quais são os tipos de antinomias impróprias? A antinomia teleológica, que é quando uma norma jurídica estabelece os meios para a aplicação de uma norma jurídica, mas esses meios são incompatíveis com o fim previsto na norma originária, né? Então, por exemplo, a gente tem na nossa Constituição a previsão do salário mínimo, né? E daí na Constituição fala que o salário mínimo ele tem que prover para o trabalhador e para a sua família, tem que prover alimentação, moradia, transporte, lazer, educação, que mais? Enfim, só desses acessos. Gente, um salário mínimo hoje provê ao trabalhador e à sua família acesso à educação, moradia, lazer. Já acabou o salário na alimentação, Então, ela é uma norma que não há o meio, né? Então, qual que é a finalidade daquela norma? A finalidade daquela norma é que o trabalhador tem acesso à alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, etc. Ok. Qual é o meio para que o trabalhador tenha acesso a tudo isso? Através do salário mínimo, através da estipulação de um valor mínimo que tem que ser respeitado nacionalmente, né, para o pagamento do trabalhador. Então, o trabalhador formal não pode receber menos que um salário mínimo. Ainda que ele trabalhe meio turno, esse meio turno ele deve respeitar, né, o valor proporcional do salário mínimo. Ok, o meio escolhido ele se mostra insuficiente,
né? Então, existem até muitas discussões jurídicas acerca do tema. Então, vocês estão entendendo? Há uma finalidade, mas o meio escolhido não atinge essa finalidade. Há uma antinomia imprópria teleológica, ok? Então, vocês estão vendo que a gente tem que fazer uma interpretação um pouquinho mais a fundo nessa situação, né? A antinomia valorativa é quando há uma discrepância, uma distorção, né, entre valores cristalizados dentro daquele ordenamento jurídico por duas ou mais normas jurídicas, né? Então, quando há uma norma jurídica que pune mais severamente uma infração social que é mais branda e mais levemente uma infração social mais grave. Por exemplo, há uma discussão, eu não vou lembrar. Ai, agora eu queria lembrar Agora me fugiram os crimes. Mas há uma discussão que havia um projeto de lei para que houvesse a tipificação penal. Eu não sei se esse projeto foi aprovado, tá, pessoal? Eu não acompanho muito o direito penal. Mas havia ali um projeto de lei para que fosse aprovado uma tipificação penal, né, de abandono de animais. E dessa tipificação penal teria ali a previsão de 5 anos em reclusão, né? Então, previsão de pena de 5 anos em prisão em regime fechado. Ok, muito linda essa lei. Só que, ao mesmo tempo, nós tínhamos outras situações mais graves, né? Por exemplo, se eu não me engano, a importunação sexual ou a tentativa de homicídio, enfim, outras situações socialmente mais graves que eram punidas, que eram previstas com uma punição de 3 anos, de 4 anos. Então, eu lembro que quando eu li essa notícia, né, não acompanhei depois o processo, mas havia uma discussão, olha, nós temos uma situação jurídica, ok, que deve ser tipificada, mas essa punição que ela está trazendo, ela é mais grave do que a prevista para outras situações que são socialmente, que causam um impacto social muito maior, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo que está no esqueminha de vocês, né? Que eu tirei do livro que está disponível para vocês. Que há ali uma punição mais severa de crimes como furto, roubo, né? Do que as punições de crimes contra a administração pública. Sendo que os crimes contra a administração pública, eles geram um dano social, né? E os crimes furto, roubo, eles geram danos pessoais, individuais. Se eu sou furtada, se eu sou assaltada, o dano é meu, né? Quem vai sofrer aquele trauma sou eu, enquanto um cidadão de toda uma sociedade. Agora, se há um crime contra a administração pública, ainda que retire daquela administração o mesmo valor que me foi retirado, ele está lesando toda uma sociedade. Então, seriam crimes muito mais graves, né? Então, a antinomia imprópria valorativa é isso, é quando a gente dá um valor maior para o descumprimento de determinados direitos, enquanto dá um valor menor para o descumprimento de outros direitos que atingem mais pessoas ou atingem a sociedade como um todo, mas que têm consequências mais graves dentro daquela relação social. A antinomia imprópria principiológica, ela vai verificar que os princípios jurídicos, quando os princípios jurídicos entram em coalizão. E aqui, pessoal, nós vamos estudar esse ponto aqui em uma aula separada, ok? Eu acho que foi a Ellen, eu não me lembro, que perguntou, professora, e no STF, quando a gente tem ali aquele julgamento do acesso à informação e de outro direito, né? Quando a gente tem dois direitos ali dentro de uma mesma relação, dois direitos constitucionais, dois princípios constitucionais. Nós vamos ter uma antinomia principiológica. E daí, a gente vai ver isso certinho em uma aula separada, porque nós temos técnicas, né, de interpretação dessas antinomias. Eu acho até que eu coloquei aqui um pedacinho dessa antinomia principiológica, mas a gente vai trabalhar separado, tá? Antinomia imprópria semântica é quando a mesma palavra se comporta de diferentes sentidos, né? Lembra que a gente falou que a primeira análise, normalmente a primeira técnica que a gente aplica na interpretação do direito é a técnica gramatical.
Então, no direito é muito importante a previsão gramatical, né? Quais palavras são utilizadas. Então, a técnica semântica é como essa palavra se apresenta de maneira distinta dentro do ordenamento. Então, por exemplo, a palavra posse no direito civil, ela tem um sentido normativo, um sentido jurídico diferente da palavra posse no direito administrativo. Então, é muito importante que a gente observe esses conceitos, né, que a gente compreenda essas teorias, para que na hora de aplicação do direito, por exemplo, eu estou aplicando ali, compreendendo uma situação no âmbito civil. Eu não posso trazer os conceitos administrativos, do direito administrativo para aquela relação, ok? Então, como que eu vou solucionar essas antinomias? Primeiramente, hierárquico. Então, primeiramente é o hierárquico, então eu vou observar qual a hierarquia daquelas normas, e aqui também vocês vão ter em direito constitucional a tal da pirâmide de Kelsen. Quem já ouviu falar dessa pirâmide? Eu posso trazer para vocês uma breve explicação na próxima aula, se vocês quiserem. Mas a pirâmide de Kelsen, ela traz ali que a gente tem uma hierarquia entre as normas e, acima de tudo, está a Constituição, né? A Constituição, que seria a nossa norma originária. Então, a gente tem a Constituição, abaixo as leis, abaixo os regulamentos. Então, eu vou ver ali se o Código de Defesa do Consumidor ele está em desacordo com o Código Civil, que está em desacordo com a Constituição. Eu vou ver qual norma hierarquicamente está acima, né? Então aí vocês vão ver em constitucional, porque daí vocês vão ver o que são leis ordinárias, né? Enfim, vocês vão ver a diferença dos tipos de leis. Leis federais, leis estaduais, leis municipais, etc. Então, a gente também vai ver o critério cronológico, né? Então, a gente vai sempre dar preferência para a aplicação da norma jurídica posterior, porque há ali uma presunção de que essa norma esteja mais atualizada com a realidade social, e a especialidade, né? Então, eu vou sempre buscar a norma mais específica. Se há uma contradição entre Código Civil e Código de Direito do Consumidor, o Código de Direito do Consumidor, ele é a norma mais específica, ok? Então, é óbvio, né? Se não houver ali um critério hierárquico que prevaleça a outra lei. Então, esses são os critérios de solução de antinomias jurídicas. Antinomias principiológicas nós vamos ver em uma aula separada, ok? E aqui, então, para finalizar, a interpretação das cláusulas gerais. Alguém já ouviu falar desse termo, cláusulas gerais, janelas abertas? Já ouviram falar? Não, pessoal? Gente, ainda não. O que a gente fala? O direito, antigamente havia uma concepção, né, de que o direito, ele seria por exemplo, ele seria estático, né? Eu teria uma previsão normativa e ela se manteria ali nos termos que a lei determinasse até que fosse revogado por outro. Porém, com o tempo, o direito vai evoluindo, e o direito contemporâneo, ele prevê, e a gente tem muitos exemplos dentro do nosso ordenamento, ele prevê a adoção legislativa, né? Quando a gente tem ali, o próprio legislador, ele determina a adoção de palavras, termos, né, receptáculos normativos que são abertos, tanto no direito constitucional quanto no direito inconstitucional. Então, vamos supor, quando eu determino que o contrato deve observar a boa-fé, a boa-fé é uma cláusula geral, ela é uma janela aberta. A boa-fé o que é boa-fé, ela se modifica de acordo com as partes, de acordo com o meio, né, que aquela relação se desenvolve, de acordo com o período social, né? Então, essa relação de boa-fé,
esse conceito de boa-fé, ele não é um conceito fechado. Antigamente a gente pensava que não, né? A gente considerava que deveria haver uma previsão legal falando boa-fé é isso, 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 e deve considerar isso, isso, isso. Então a gente tinha ali um rol ali de elementos que essa situação está respeitando isso, isso, isso. Sim, tenho boa fé. Não, não tenho boa fé. Hoje em dia já não há essa previsão, né? Esse enquadramento de diversos conceitos jurídicos dentro de quadradinhos, né? Dentro de normas pré-estabelecidas. Então, as cláusulas gerais, elas funcionam dentro desse sistema jurídico, né? Codificando, trazendo elementos de conexão entre normas rígidas, né? Então, o contrato deve observar a boa-fé. O contrato ele é uma norma rígida, nós vamos ter ali a teoria geral dos contratos, princípios contratuais, contratos em espécie. Então, o contrato ele tem ali uma previsão já pré-estabelecida. Então, ele vai fazer uma conexão entre essas normas rígidas e a necessidade de mudança de conteúdos de determinados valores, de acordo com o meio ambiente social, né, de acordo com as transformações vividas, dentro de certos limites sociais e adaptando esse sistema jurídico a outras exigências. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um contrato entre uma pessoa semi-analfabeta, entre duas pessoas semi-analfabetas, e eu estou analisando um contrato entre duas pessoas formadas em direito, a boa-fé de cada uma dessas relações vai ser medida de maneiras diferentes, porque o conhecimento dessas pessoas, dessas relações, vai ser muito básico, o outro vai ser mais avançado, né? Então, eu posso exigir, por exemplo, de uma pessoa que seja formada em direito, eu posso exigir mais elementos para que se caracterize a boa-fé do que uma pessoa que não tem ali um conhecimento de normas jurídicas. Então, a cláusula geral ela vai justamente trazer essa conexão entre o direito rígido e essas previsões abertas, né? E esses conceitos que se modificam de acordo com as relações sociais. Então, a técnica legislativa de cláusulas abertas, ela vai ser o meio hábil para permitir o ingresso que entre no direito elementos como valores, questões comportamentais, deveres de conduta, uso social, né? Então, eu passo a não somente analisar estruturas rígidas, fechadas, e passo a permitir que essa norma seja adaptável àquela realidade social em que ela vai ser aplicada. Então, pessoal, a nossa aula está terminando já deram um aviso aqui de que vai cair de novo a ligação. Eu deixei o resuminho para vocês lá, mandei no grupo, quero que vocês leiam, releiam. A questão das antinomias principiológicas, já tem um resuminho aqui para vocês, mas eu vou trazer mais um resumo para a próxima aula, que a gente vai gastar uma aula inteira tratando só disso, então já leiam o que está escrito aqui, eu vou mandar essa semana o próximo resuminho também, e para que vocês estudem, ok? Alguém tem alguma dúvida?